conclusão do Sermão do Monte, neste capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Uma exposição tão importante, irmãos, tão importante. Primeiro ele faz uma declaração. Essa declaração, ela é espantosa. E depois, ele faz a exposição em forma de uma parábola. E você precisa conjugar as duas coisas, configurar os elementos, para que a partir daí você tenha a revelação. Então vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 até o 27. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Irmãos, nós sabemos o que significa essa frase, naquele dia. Essa frase está para se cumprir, irmãos. Nós estamos perto de vermos a realidade desta frase. E que todos nós possamos chegar neste dia com o coração tomado de júbilo, de alegria e de gozo. Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não lançamos fora demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Agora observe, porque aqui ele fez essa exposição. Agora ele vai colocar, na sua perfeita didática, ele vai colocar uma figura, ou duas figuras, para aprofundar essa exposição, porque ele quer fazer a aplicação. É assim que o nosso Senhor ensina, é assim que ele faz. Aí ele diz, todo aquele, então observe, nem todo, inicia o versículo 21, agora todo aquele, pois que ouve minhas palavras, e as coloca em prática, é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ora, irmãos, ele está dizendo assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele não está falando a ímpios, ele está falando a cristãos, ele está falando a pessoas que têm um grau de conhecimento espiritual. Ele está falando ao seu povo, ele está falando a nós. Ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Aí ele vai colocar uma chave importante para você entender o que entra no reino. Mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A chave para entrar no reino é fazer a vontade do Pai. Aí ele diz, muitos vão pregar em meu nome, vão profetizar em meu nome, vão expulsar demônios em meu nome. Porém eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. O que o Senhor está dizendo é que é possível sim, pessoas realizarem coisas espirituais fora da sua vontade. É possível sim, pessoas pregar, profetizar e expulsar demônios fora da vontade dele. E aqui tem um ponto que devemos considerar. Se essas pessoas estão fazendo isto, fora da vontade de Deus, a quem elas estão glorificando? Quer dizer, tudo que é feito fora da vontade de Deus não glorifica a Deus. Então Deus não está recebendo glória. E nós sabemos que os apóstolos, especialmente Paulo, escrevendo na primeira e na segunda carta a Timóteo, ele fala claramente sobre isso. Se o Senhor permitir, ainda vamos tocar um pouco nesses assuntos. Então vejam bem, nosso Senhor está colocando algo aqui. Se todas essas coisas são feitas fora da vontade dele, então não glorifica o Pai. E se essas pessoas fazem todas essas coisas, e são coisas espirituais, e que não glorificam a Deus, existe um poder maligno por detrás de tudo isso. Essas coisas, elas têm como foco não a Deus, mas o próprio inimigo, porque elas desonram a Deus em suas obras, por mais espirituais que elas julguem ser. Mas irmãos, agora o Senhor vai colocar os fundamentos que você vai entender. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é como o homem
prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva. Chuva aqui fala de aflições. Aí diz assim, desceu a chuva, preste bastante atenção. Aqui nós temos os elementos da natureza. Eu vou ler como eu acredito que está a maioria das versões de vocês, que eu estou lendo na Reina Valera. Diz assim, vieram os rios. Rios aqui são provas que resultam das perseguições. Depois você vai ter o quê? Ventos, que são tentações. E depois as chuvas impetuosas, que são as aflições temporais. Estas três coisas aqui vieram contra este que ouve e pratica a palavra. Aí diz assim, desceu chuva e vieram torrentes, sopraram ventos, investiram contra aquela casa. Está vendo? E ela não caiu porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Vamos parar aqui. O que significa uma casa alicerçada sobre a rocha? Como que nós podemos definir aqui, nas palavras do nosso Senhor, uma casa que é edificada sobre a rocha? O Senhor está dizendo que uma casa edificada sobre a rocha tem por fundamento ouvir, está vendo? E praticar sua palavra. Porque a palavra primeiro, ela vem para dentro, depois ela sai para fora. Está vendo, irmãos? Vou repetir isto, porque parece simples, mas não é. Primeiro a palavra entra, depois ela sai. E aqui você vai entender, segundo aos Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz que nós somos uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Nós somos uma carta lida. Sabe o que significa isso? Essa carta lida, isto é o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é algo que está escondido no nosso coração apenas, mas é algo que é visto na nossa vida, no nosso casamento, no nosso testemunho. Você não precisa abrir a boca para pregar, sua vida tem que falar, porque você é uma carta. Aqui está o Senhor dizendo que uma casa edificada sobre a rocha é uma carta. A palavra entrou e ela saiu. A palavra tem que sair. E esse sair não são nossas boas virtudes. Porque em nós não habita bem algum, até em nossas boas virtudes. Existe um foco ególatra. Nas nossas boas ações, existem motivações pervertidas, secretas, que visam o nosso próprio ego. O que nós precisamos entender que o trabalho da palavra dentro é um trabalho mortal. Ela vem como espada, ela dissipa, ela corta, ela quebra, ela rompe tudo aquilo que resiste o trabalhar do Espírito. E o que flui disso aí são as virtudes morais do nosso Senhor Jesus, que são as evidências de um caráter transformado pelo trabalho da palavra. Então aqui nós temos que entender, ouvir e praticar. Porque a gente pensa que ouvir a palavra e praticar a palavra é fazer boas ações. O praticar a palavra é o resultado da obra do Espírito Santo que evidencia as virtudes morais do nosso Senhor Jesus. Aí você vai ser confrontado com situações difíceis que, humanamente falando, você não consegue viver e nem corresponder e nem agradar a Deus. Veja, por exemplo, os mandamentos, ensinos do Senhor por meio de Paulo, concernente aos maridos e às esposas, lá em Efésios capítulo 5. Quando ele diz que as esposas devam ser submissas aos seus maridos, que os maridos devam amar as suas esposas, as esposas devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, isto é, em tudo. Na submissão da mulher, ela está glorificando o Senhor. Então as irmãs devem fazer a pergunta: será que a minha maneira de me submeter ao meu marido, eu estou glorificando o Senhor? Então o que significa? Significa é que você ouviu a palavra, mas não está praticando a palavra. Se você não consegue corresponder, na prática você está falhando. Se você estiver falhando na prática, veja bem,
vai vir os rios, vai vir provas, vai vir tentações, aflições, e você vai falhar em todas elas. Sabe por quê? Porque a casa não está edificada sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha não consiste apenas em ouvir a palavra, mas porém praticar a palavra. Da mesma forma os maridos. O Senhor diz, por meio de Paulo, que nós devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja.